Os escritos de Ellen White são em parte humanos e em parte divinos. Ela dá sua própria opinião em seus escritos. Todos os seus escritos são inspirados por Deus? Muitas vezes, em minha experiência, tenho sido obrigada a enfrentar a atitude de certa classe de pessoas, que reconheciam que os testemunhos eram de Deus, mas adotavam a posição de que este e aquele assunto constituíam a opinião e o critério da irmã White. Isto convém aos que não gostam de repreensão e correção, e que se suas ideias são contrariadas, têm ensejo de explicar a diferença entre o humano e o divino. Se as opiniões preconcebidas ou as ideias particulares de alguns são contrariadas ao serem reprovadas pelos testemunhos, eles têm imediatamente a preocupação de esclarecer sua posição, para discriminar entre os testemunhos, definindo o que é o critério humano da irmã White, e o que é a palavra do Senhor. Tudo que apoia suas ideias acariciadas é divino, e os testemunhos para corrigir seus erros são humanos, as opiniões da irmã White. Eles invalidam o conselho de Deus por sua tradição. Tendes discorrido sobre as questões da maneira como as encarais, a saber, que as comunicações da irmã White não são todas do Senhor, mas uma parte é seu próprio pensamento, seu próprio critério, o qual não é melhor do que o critério e as ideias de qualquer outra pessoa. Este é um dos ganchos de Satanás para pendurar vossas dúvidas, a fim de enganar vossa alma, e as almas de outros que ousarem traçar uma linha divisória nesta questão, e dizer: esta parte que me apraz é de Deus, mas aquela parte que indica e condena meu procedimento é exclusivamente da irmã White, e não traz o cunho sagrado. Desse modo rejeitastes virtualmente a totalidade das mensagens, que Deus, em seu terno e compassivo amor, vos enviou para livrar-vos da ruína moral. Há alguém detrás de mim, e é o Senhor, o qual inspirou a mensagem que agora rejeitais, e desprezais e desonrais. Tentando a Deus, enervastes a vós mesmos, e o resultado tem sido confusão e cegueira mental. Que vós reconhecereis como a voz de Deus. Que poder o Senhor tem em reserva para corrigir vossos erros e mostrar-vos o vosso procedimento tal como é. Que poder para operar na igreja. Por vossa própria conduta fechastes todas as vias de acesso pelas quais o Senhor queria alcançar-vos. Ressuscitará ele alguém dentre os mortos para falar-vos? Nos testemunhos enviados a Battle Creek, eu vos transmiti a luz que Deus me deu. Em nenhum caso apresentei meu próprio critério ou opinião. Tenho o suficiente para escrever do que me foi mostrado, sem recorrer a minhas próprias opiniões. Estais procedendo como os filhos de Israel procederam reiteradas vezes. Em vez de arrepender-vos diante de Deus, rejeitais suas palavras, e atribuís todas as advertências e repreensões à mensageira enviada pelo Senhor. Tenho minha obra para fazer: enfrentar os falsos conceitos dos que supõem estar em condições de dizer o que é um testemunho de Deus e o que é produção humana. Se aqueles que têm realizado essa obra continuarem nesse rumo, instrumentalidades satânicas farão a escolha por eles. Os que têm ajudado as almas a sentirem-se livres para especificar o que é de Deus nos testemunhos e o que são palavras não inspiradas da irmã White, verificarão que estavam auxiliando o diabo em sua obra de engano. Nessas cartas que escrevo, nos testemunhos que apresento, coloco diante das pessoas exatamente aquilo que o Senhor me apresentou. Não escrevo um artigo sequer na revista, expressando meras ideias minhas. Correspondem ao que Deus me revelou em visão, os preciosos raios de luz que brilham do trono. Muitas vezes me perguntam: a irmã White acredita que tudo o que escreveu é inspirado? Eu respondo: sim, tudo o que escrevi foi sob a influência do Espírito de Deus. E aqueles que não creem nas mensagens dadas por Deus? Os que têm tratado os esclarecimentos dados pelo Senhor como coisas comuns, não serão beneficiados pelas instruções apresentadas. Haverá pessoas que interpretarão mal as mensagens dadas por Deus, segundo sua própria cegueira espiritual. Alguns desistirão da fé, e negarão a verdade das mensagens, apontando-as como falsidades. Alguns as apontarão ao ridículo, trabalhando contra a luz que Deus tem estado a comunicar por anos, e alguns que são fracos na fé serão assim transviados. Não fica bem a pessoa alguma soltar uma palavra de dúvida aqui e ali, a qual opere como veneno em outros espíritos, abalando-lhes a confiança nas mensagens que Deus tem dado, as quais têm ajudado a pôr o fundamento desta obra, e a têm assistido até o presente, com reprovações, advertências, correções e encorajamentos. A todos quantos se têm colocado no caminho dos testemunhos, eu quero dizer: Deus deu uma mensagem a seu povo, e sua voz será ouvida, quer ouçais, quer não. Vossa oposição não me tem causado dano, vós, porém, tendes de prestar contas ao Deus do céu, que tem enviado essas advertências e instruções,
para guardar seu povo no caminho certo. Tereis de responder-lhe, a ele, por vossa cegueira, por serdes uma pedra de tropeço no caminho dos pecadores. Quando encontrardes homens pondo em dúvida os testemunhos, criticando-os, e procurando desviar o povo de sua influência, estais certos de que Deus não está operando por meio deles. É outro espírito. Dúvidas e incredulidades são acariciadas pelos que não andam ponderadamente. Os que mais têm a dizer contra os testemunhos são em geral os que não os leram, da mesma maneira que os que se gabam de sua incredulidade na Bíblia são os que têm pouco conhecimento de seus ensinos. Sabem que eles os condenam, e sua rejeição por parte deles dá-lhes um sentimento de segurança em sua direção pecaminosa. E para que foram dados os testemunhos através da irmã White? Os testemunhos do Espírito de Deus são dados para dirigir os homens à sua palavra, que tem sido negligenciada. Ora, se suas mensagens não são ouvidas, o Espírito Santo é excluído da alma. Que outro meio tem Deus em reserva para atingir os errantes e mostrar-lhes sua verdadeira condição? Satanás está continuamente forcejando por introduzir o falso, para afastar da verdade. O último engano de Satanás será tornar sem efeito o testemunho do Espírito de Deus. Não havendo profecia, o povo se corrompe. Provérbios 29, verso 18. Satanás operará habilmente de várias maneiras e por diferentes instrumentalidades, para perturbar a confiança do povo remanescente de Deus, no verdadeiro testemunho.